Então, seguindo nesse plano de responder questões mais frequentes no consultório, outra questão muito frequente é como devo me preparar para a cirurgia. É muito importante essa questão porque deve haver um preparo pré-operatório. Quando a gente se prepara, quanto mais preparado o paciente estiver do ponto de vista muscular e esquelético, mesmo que ele tenha dor, ele pode fazer uma preparação. Então, se o paciente tem o seu fisioterapeuta, ele vai conseguir fazer algum tipo de fortalecimento pré-operatório, analgesia pré-operatória, e isso vai ajudar muito na recuperação, inclusive nos primeiros dias do pós-operatório. Então, a fisioterapia pré-operatória eu recomendo que todos os pacientes façam. E quanto mais preparado o paciente estiver, muscularmente falando, mais rápida vai ser sua recuperação, principalmente no pós-operatório inicial. E menos complicações também ele vai ter. Mudança de estilo de vida é isso, evitar posturas ou posições que lhe causem dor e investir na fisioterapia pelo menos 3 vezes por semana. Ter o seu fisioterapeuta consigo é muito importante. Parar certos medicamentos, não se pode tomar anticoagulante, não se pode tomar AS antes da cirurgia, então pelo menos uma semana antes, da regra geral, se deve parar todas essas medicações e também ter o seu clínico. O clínico é muito importante para orientar nesse quesito, porque medicações que alteram a coagulação podem causar um desastre cirúrgico. E hoje em dia também medicações como essas que são usadas por emagrecimento, que são injetáveis, como o Ozempic, por exemplo, e todos os congêneres desse tipo de medicação podem causar uma estase gástrica. Essa medicação faz com que o alimento passe mais lentamente pelo sistema digestivo. Passando mais lentamente, fica mais tempo no estômago. Se a gente não parar esse remédio 10 dias antes, pelo menos, essa lentidão no fluxo digestivo pode causar um vômito e uma aspiração num pós-operatório onde haja náusea e o indivíduo esteja deitado, ainda um pouco sedado da cirurgia, ele pode vomitar e aspirar o vômito. Então, é muito importante essas novas drogas, que são análogos do Ozempic, que é o mais conhecido de todos, sejam abandonadas 10 dias antes, depois elas são retornadas, Fora isso, o clínico deve pedir, o cardiologista, o clínico do paciente deve pedir exames para que haja certificação que a coagulação está ok, que todos os parâmetros, que o paciente não tenha diabetes, não tenha outras doenças associadas, tudo isso deve ser perguntado pelo clínico e deve ser esmiuçado nos exames de laboratório para que a gente evite complicações que são frequentes. Por exemplo, às vezes o indivíduo tem na família um histórico de trombose de um parente, de um amigo, ou alguém teve trombose ou infartou abaixo de 55 anos de idade, ou teve AVC abaixo de 55 anos de idade. Isso é uma história muito importante, porque ele pode ter uma coisa que chama trombofilia. A trombofilia é uma doença que propicia a trombose e propicia tromboses graves. Então, fazer esse diagnóstico antes de uma operação é muito importante, porque a gente pode evitar, inclusive, um óbito por conta de avaliação clínica. Então, ter um bom clínico é muito importante. Qual será o plano de reabilitação e fisioterapia? Essa é uma pergunta também que me fazem muito. Os pacientes perguntam como será esse processo de reabilitação e exercícios e terapias necessários. Eu recomendo que todos tenham o seu fisioterapeuta. E quando não se consegue ter um fisioterapeuta, um plano de exercícios que se pode achar, inclusive na mídia social, plano de exercício no site do seu médico, normalmente tem um plano de fortalecimento. A base é o fortalecimento. Tem muitos pacientes que não conseguem fazer fortalecimento pela dor, mas conseguem fazer outros tipos de exercício. Então, todo exercício que seja capaz de promover algum fortalecimento é importante. A gente deve conhecer o fisioterapeuta no pré-operatório. Por quê? Porque no pós-operatório ele vai ajudar bastante. Ter um amigo fisioterapeuta que te ajude vai ser fundamental para ajudar na sua recuperação. Outra pergunta, como que será a dor da cirurgia? Como que ela vai ser controlada? Essa é uma pergunta que muita gente tem. Todo mundo tem medo de anestesia, agora menos, Porque as técnicas anestésicas melhoraram muito. O medo da anestesia se deve muito porque antigamente era dada uma anestesia geral, uma grande dose de uma única anestesia. Isso podia dar problemas. As medicações, as drogas que se usavam antigamente não são mais as mesmas que se usam hoje. Então hoje o que se faz? Uma dose pequena de anestesia geral, associada com uma dose pequena de RAC, anestesia ou anestesia peridural, e associada a pequenos bloqueios em volta da articulação. Isso dilui a quantidade de anestésico em vários lugares e faz com que o indivíduo tenha pouquíssima reação, inclusive pouquíssima dor, e inclusive possa sair
caminhando no mesmo dia ou nos dias subsequentes à operação. É a dor depois do primeiro, segundo, terceiro dia que dói um pouco mais e que essas medicações anestésicas controlam muito bem, depois vai diminuindo conforme o tempo vai passando, até que no 15º dia o paciente praticamente não sente mais dor. Mas eu costumo dizer que dor é inerente ao procedimento cirúrgico. Nunca vai ser uma dor igual a de antes. Nos primeiros 15 dias são mais agudas, as dores são mais incomodativas. Depois do 15º ao 45º dia, a tendência é que a dor diminua radicalmente a ponto de que 3 meses depois o paciente praticamente não refere mais dor alguma. Quais são as expectativas em termos de melhora da mobilidade e redução da dor? Então a redução da dor como eu lhe falei, em torno de 3 a 6 meses o indivíduo já não sente mais nada. Mais otimisticamente, nas primeiras 6 semanas ele já não deve sentir mais nada e já ter uma boa função. Mobilidade, às vezes o indivíduo tem anos de dor e anos de limitação funcional do seu quadril, não vai melhorar em poucas semanas. Por isso a fisioterapia é muito importante para tentar trazer de volta aquele movimento perdido ao longo dos anos. Então, quanto mais tempo um paciente espera depois de uma indicação cirúrgica para operar, mais difícil a reabilitação depois. E após a cirurgia, os cuidados e acompanhamento são necessários acompanhamentos com radiografias para que se observe a função da prótese, se está havendo desgaste, se a prótese soltou ou não, se a prótese está se comportando de uma forma anormal, e isso é visto em radiografias. Via de regra, os retornos são no primeiro retorno em 15 dias para se trocar o curativo, depois em 30 ou 45 dias para fazer uma radiografia, depois 90 dias outra radiografia, depois 180 dias, 6 meses para fazer outra radiografia, depois 1 ano. Então o primeiro ano é mais estrito esses retornos e os controles. Depois disso, de ano em ano ou cada 2 ou 3 anos, conforme a evolução e onde o paciente mora. Tem pacientes que moram muito longe e não tem como vir aqui cada ano ou cada 2 anos. Então a gente pode, nos primeiros anos, espaçar bem esses retornos, desde que o paciente saiba utilizar a sua prótese de uma forma racional. Agradeço muito a oportunidade de passar para os meus pacientes essas questões e até breve.